Ele a deixou sangrando sozinha em um hospital. Escolheu uma reunião. Perdeu o filho que nem sabia que existia. Agora, 6 anos depois, ele está de joelhos implorando perdão. Mas alguns erros não têm volta. Daniel Carvalho, 45 anos. CEO implacável. Construiu um império, mas destruiu a única mulher que realmente o amou. Mariana, 38 anos. Vulnerável, mas sobrevivente. Ela o amou até não conseguir mais. Até o dia em que ele escolheu uma fusão empresarial em vez dela. 6 anos atrás, numa noite que mudou tudo, Mariana esperou por ele. Vestido azul, mesa reservada e um segredo que poderia ter salvado os dois. Mas Daniel não apareceu. Estava fechando negócios. Sempre foi assim. Trabalho em primeiro lugar, ela em segundo. E ela saiu, levando consigo um filho que ele nunca soube que existia. 3 semanas depois, sozinha em um hospital, Mariana perdeu o bebê. Ligou para ele. Ele não atendeu. Estava em Londres, em mais uma conferência. Agora, o destino os coloca frente a frente novamente. Ela, uma empresária de sucesso que reconstruiu a vida peça por peça. Ele, ainda poderoso, mas completamente vazio por dentro. Quando a verdade vem à tona, Daniel finalmente entende o tamanho da destruição que causou. E pela primeira vez na vida, o homem que sempre teve tudo não tem absolutamente nada. Será que existe perdão para quem pisou no coração de alguém? Será que o amor sobrevive à dor mais profunda? Ou algumas portas, quando fechadas, nunca mais se abrem? Se você acredita em segundas chances, deixa seu like e se inscreva. E me conta nos comentários. Você perdoaria alguém que te destruiu? Ela tenta manter a compostura, mas o passado ainda queima por dentro. Ele carrega o peso da culpa como uma sentença que nunca termina. A sala de reuniões estava silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que precede algo importante, algo que vai mudar tudo. Mariana ajeitou os papéis sobre a mesa, tentando parecer profissional, controlada. 6 anos construindo uma nova vida. 6 anos se reconstruindo. E agora, por uma ironia cruel do destino, ela estava ali prestes a apresentar um projeto para a empresa dele, para a empresa de Daniel Carvalho. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo. Conseguia sentir o próprio coração acelerado, batendo contra as costelas como se quisesse sair. Não, ela pensou. Você é forte. Você superou. Ele é só mais um cliente, mais um CEO arrogante que precisa do seu trabalho. Mas quando a porta se abriu e ele entrou, tudo desmoronou. Daniel parou no batente. Os olhos dele encontraram os dela, e por um instante, o mundo inteiro pareceu congelar. Ele estava diferente. Mais velho, obviamente. Alguns fios grisalhos nas têmporas, a barba bem feita, o terno impecável. Mas era nos olhos que ela via a mudança real. Havia algo quebrado ali, algo que não existia antes. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Mariana desviou o olhar primeiro. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la fraquejar. Não depois de tudo. Não depois daquela noite, 6 anos atrás, quando ele escolheu uma fusão de negócios em vez dela. Quando ele deixou claro que ela nunca seria prioridade. Senhor Carvalho, ela disse, e a própria voz soou estranha nos seus ouvidos. Formal, distante. Obrigada por nos receber. Daniel piscou, como se tivesse levado um soco. Senhor Carvalho. Ela nunca o tinha chamado assim. Nem nos primeiros dias, quando ainda eram estranhos se conhecendo em um café qualquer. Sempre foi Daniel. Dani quando estavam sozinhos, quando ele abaixava a guarda e deixava que ela visse o homem por trás do CEO. Ele se recuperou rápido, a máscara profissional voltando ao rosto. Mas Mariana notou. A forma como a mandíbula dele se contraiu. A respiração um pouco mais profunda. Ele estava abalado. Mariana, ele respondeu, e havia algo na forma como pronunciou o nome dela. Algo carregado, pesado, cheio de arrependimento não dito. Não sabia que você estaria aqui hoje. Mentira. Ele sabia. Claro que sabia. Daniel Carvalho não fazia reuniões sem saber exatamente quem estaria presente. Ele era meticuloso, controlador, obcecado por detalhes. Sempre foi assim. Foi por isso que ela se apaixonou. E foi por isso que perdeu ele. Serei breve, Mariana disse, abrindo o laptop. As mãos tremiam levemente, mas ela as escondeu sob a mesa.
O projeto que minha empresa desenvolveu pode aumentar a eficiência operacional da Carvalho Industries em até 35%. Os números estão todos aqui. Ela começou a apresentação. Cada slide, cada gráfico, cada palavra ensaiada 1000 vezes. Mas não conseguia parar de sentir o olhar dele, pesado, constante, como se ele não estivesse vendo os dados na tela, mas sim tentando decifrar cada movimento dela, cada respiração, cada microexpressão. E então, no meio de uma frase sobre otimização de recursos, ela cometeu um erro. Olhou para ele. Os olhos de Daniel estavam fixos nela, e não havia nada de profissional naquele olhar. Era pura dor, puro reconhecimento de tudo que foi perdido. E por um segundo, apenas um segundo, eu senti meu peito apertar. Porque aquele olhar me lembrava de noites em que éramos só nós dois, de promessas sussurradas, de um futuro que nunca aconteceu. Mariana piscou, quebrando o contato visual e continuou. A reunião terminou. Os outros executivos fizeram perguntas, discutiram prazos, falaram sobre investimento. Daniel ficou em silêncio o tempo todo, apenas observando. Quando todos começaram a se levantar, ele finalmente falou. Mariana, podemos conversar em particular. Ela pegou a bolsa, fechou o laptop com um movimento decidido. Olhou para ele com a expressão mais neutra que conseguiu construir. Não temos nada para conversar, Sr. Carvalho. Se houver dúvidas sobre o projeto, minha equipe está à disposição. Ela caminhou em direção à porta, mas a voz dele a parou. Eu errei. 2 palavras. Simples, devastadoras. Mariana não se virou. Manteve a mão na maçaneta. O corpo rígido, lutando contra o impulso de correr ou de gritar ou de finalmente deixar que 6 anos de dor explodissem para fora. Você não tinha o direito de me deixar esperando naquela noite. Ela disse baixo, ainda de costas. Eu estava com o vestido que você disse que amava. A mesa estava reservada. Eu tinha algo importante para te contar. Silêncio. Mas você escolheu uma reunião, uma fusão que podia esperar. E eu deixei de esperar. Ela abriu a porta, mas antes de sair virou o rosto levemente. O suficiente para que ele visse o perfil dela, mas não os olhos. Porque se ele visse os olhos, veria as lágrimas que ela estava lutando para conter. Eu estava grávida, Daniel. E ela saiu, deixando-o sozinho com o peso daquelas palavras. O silêncio que ficou para trás era ensurdecedor. Daniel ficou parado no meio da sala, as pernas falhando, o mundo girando. Grávida. Ela estava grávida. E ele a tinha deixado esperando. Tinha escolhido números em uma planilha em vez da mulher que carregava o filho dele. Ele caiu na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. E pela primeira vez em 6 anos, Daniel Carvalho, o CEO implacável, o homem que nunca demonstrava fraqueza, começou a chorar. Porque ele finalmente entendeu o tamanho do que havia perdido. Ela está dividida entre a raiva antiga e uma vulnerabilidade perigosa. Ele está destruído, desesperado para consertar o inconsolável. Daniel não conseguiu trabalhar pelo resto do dia. Ficou trancado no escritório, as cortinas fechadas, o telefone desligado. A secretária tentou entrar 3 vezes, preocupada, mas ele dispensou todos. Precisava ficar sozinho, precisava processar aquilo. Grávida. A palavra ecoava na cabeça dele como um tiro. Como era possível que ele não soubesse? Como era possível que ela nunca tivesse contado? Mas ele sabia a resposta. Ele nunca deu a ela a chance de contar. As memórias vieram como uma avalanche. Aquela noite, 6 anos atrás, a reunião que parecia urgente, a fusão que prometia triplicar o valor da empresa. Mariana tinha ligado 3 vezes. Ele ignorou. Mandou mensagem dizendo que estava ocupado, que compensaria depois. Mas não houve depois. Quando finalmente chegou ao apartamento, já passava das 2 da manhã. Ela estava sentada no sofá, ainda com o vestido azul que ele amava, mas os olhos estavam vazios. Não havia lágrimas, não havia gritos. Apenas um silêncio gelado que cortava mais fundo que qualquer palavra. Mariana, eu posso explicar? Não precisa, ela disse levantando-se. Eu entendi. Entendeu o quê? Que eu nunca vou ser prioridade para você. Ele tentou argumentar, tentou prometer que seria diferente, que ela era importante. Mas as palavras soaram ocas até para ele mesmo. Porque no fundo, ele sabia que ela estava certa.
A empresa sempre veio primeiro. Sempre viria. E ela saiu. Pegou uma mala pequena que já estava pronta perto da porta e simplesmente saiu. Ele não foi atrás. Agora, 6 anos depois, Daniel finalmente entendia a verdade. Ela não saiu porque ele perdeu um jantar. Ela saiu porque perdeu o último resquício de esperança de que ele um dia escolheria ela. E ela estava carregando o filho dele. A pergunta que ele não queria fazer, mas que consumia cada pensamento: o que aconteceu com o bebê? Eram quase 10 da noite quando Daniel estacionou em frente ao prédio de Mariana. Ele não sabia o endereço exato, mas tinha recursos. Tinha pessoas que podiam descobrir qualquer coisa. E pela primeira vez na vida, ele usou esse poder para algo pessoal. Subiu as escadas devagar, o coração martelando no peito. Não sabia o que ia dizer. Não sabia se ela ia abrir a porta ou chamar a polícia. Mas ele precisava tentar. Precisava entender. Bateu na porta. Silêncio. Bateu novamente. Vá embora, Daniel. A voz dela veio do outro lado, cansada. Não quero falar com você. Por favor, ele disse. E a própria voz soou estranha, quebrada. Por favor, Mariana, só 5 minutos. Você teve 6 anos de minutos. Não desperdiça mais o meu tempo. O bebê, ele sussurrou, encostando a testa na porta de madeira. O que aconteceu com o nosso bebê? O silêncio que se seguiu foi longo, doloroso. Daniel podia ouvir a respiração dela do outro lado, irregular, como se estivesse lutando contra algo. E então, a porta se abriu. Mariana estava de pijama, o cabelo preso em um coque bagunçado, sem maquiagem. Parecia cansada, mas ainda era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Entre, ela disse, afastando-se, mas não demore. O apartamento era pequeno, aconchegante, nada como a cobertura que eles haviam compartilhado. Mas havia algo de lar ali, algo que a casa dele, com toda a sua grandeza, nunca teve. Daniel ficou em pé sem saber onde se posicionar. Mariana cruzou os braços, mantendo distância. Eu perdi, ela disse direto ao ponto, sem rodeios. 3 semanas depois daquela noite, tive um aborto espontâneo. O mundo girou. Daniel sentiu as pernas falharem, mas se forçou a ficar de pé. Eu não sabia. Se eu soubesse... O quê? Ela o interrompeu. E havia raiva ali agora. Raiva antiga, guardada, que finalmente encontrava saída. Você teria mudado? Teria sido diferente? Porque eu duvido, Daniel. Porque 3 semanas depois de sair da sua vida, quando estava no hospital, sozinha, sangrando e perdendo o único pedaço de nós que ainda existia, eu liguei para você. Daniel sentiu o ar sumir dos pulmões. E sabe o que aconteceu? Você não atendeu. Estava em uma conferência, em Londres, fechando mais um negócio. Ele se lembrou. A conferência em Londres. Tinha desligado o celular pessoal, mantido apenas o corporativo. 2 semanas de reuniões ininterruptas. Você nunca atendeu, Daniel. E eu entendi naquele hospital, olhando para o teto branco e sentindo meu corpo desistir, que você nunca ia escolher a gente, que para você eu sempre seria a segunda opção. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, mas a voz permanecia firme. Então eu decidi que nunca mais seria opção de ninguém. Reconstruí minha vida. Fiz terapia. Montei minha empresa. Aprendi a viver sem você. Daniel deu um passo à frente, mas ela ergueu a mão, impedindo-o. E agora você aparece. 6 anos depois, querendo o quê? Perdão? Outra chance? Acha que pode simplesmente voltar e... Eu não quero outra chance. Daniel a interrompeu, a voz saindo rouca. Eu não mereço outra chance. Isso a pegou desprevenida. Ela piscou confusa. Eu sei que destruí tudo, ele continuou, as palavras jorrando como uma confissão que ele guardava há anos. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas você precisa saber. Você precisa saber que não passou um dia, Mariana. Não passou um único dia em que eu não pensasse em você, em nós, Daniel. Eu me tornei o CEO mais bem-sucedido do país. Triplicei o valor da empresa. Fechei negócios em 3 continentes. Tenho tudo o que sempre quis. Ele parou, a voz quebrando. E não significa nada. Porque a única coisa que realmente importava, eu destruí com minhas próprias mãos. Mariana desviou o olhar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu não estou pedindo perdão, Daniel disse baixo, porque sei que não existe perdão para o que fiz. Mas estou pedindo,
Estou pedindo que você me deixe tentar consertar, não para ter você de volta, mas para que você veja que eu mudei, que eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Ela perguntou, a voz cansada. Que poder sem amor é vazio. Que sucesso sem você não é sucesso. O silêncio se instalou entre eles, pesado e carregado. Mariana olhou para ele e, pela primeira vez desde que se reencontraram, havia algo além de raiva nos olhos dela. Havia dúvida, hesitação e talvez, apenas talvez, uma fagulha minúscula de algo que um dia foi amor. Você precisa ir embora agora, ela disse finalmente. Daniel assentiu, caminhando devagar em direção à porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Eu nunca vou parar de te amar, Mariana. Mesmo que você nunca me perdoe. Mesmo que eu passe o resto da minha vida sabendo que perdi você. Eu nunca vou parar. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Mariana ficou parada no meio da sala, as pernas tremendo, o coração disparado. E pela primeira vez em 6 anos, ela permitiu que a dor verdadeira viesse à tona. Porque parte dela, uma parte pequena e assustada, ainda o amava. E isso era a coisa mais perigosa do mundo. Ela está vulnerável, lutando contra sentimentos que pensou ter enterrado. Ele está determinado, mas aterrorizado com a possibilidade de perdê-la para sempre. 3 semanas se passaram desde aquela noite. 3 semanas em que Daniel não tentou ligar, não mandou mensagens, não apareceu. E, estranhamente, isso perturbava Mariana mais do que deveria. Ela esperava insistência. Esperava que ele tentasse forçar uma reconciliação, usar o poder que sempre teve, manipular situações como sempre fez. Mas ele simplesmente desapareceu. E a ausência dele era ensurdecedora. O projeto foi aprovado. A equipe de Mariana estava trabalhando diretamente com a Carvalho Industries, mas Daniel delegou tudo para seus diretores. Ele não aparecia nas reuniões, não respondia diretamente aos e-mails. Era como se estivesse evitando qualquer contato. Mariana tentou se convencer de que era um alívio, que era melhor assim. Mas as noites estavam ficando mais longas e os pensamentos mais confusos. Ela se pegava lembrando de coisas que tinha enterrado. O jeito como ele sorria quando achava que ninguém estava olhando. A forma como segurava a mão dela enquanto assistiam filmes, o polegar fazendo círculos suaves na pele dela. As madrugadas em que ele acordava de pesadelos e ela apenas o abraçava sem perguntar nada, só estando ali. Tinha sido real. Antes de tudo desmoronar, tinha sido real. E talvez fosse isso que doía mais. Porque não foi um amor ruim que terminou. Foi um amor bom que foi destruído por escolhas erradas. A campainha tocou numa quinta-feira à noite. Mariana estava revisando contratos, uma taça de vinho pela metade na mesa. Ela não esperava ninguém. Quando abriu a porta, não era Daniel. Era uma mulher. Por volta de 60 anos, elegante, com aquele tipo de postura que vem de décadas de poder e dinheiro. Mas havia gentileza nos olhos dela. Mariana, a mulher perguntou sorrindo de um jeito triste. Sim, posso ajudar? Sou Helena. Helena Carvalho, mãe do Daniel. O coração de Mariana afundou. Ela conhecia Helena apenas de fotos, de histórias que Daniel contava. Eles nunca tinham se encontrado pessoalmente. Daniel sempre arrumava desculpas para adiar a apresentação. Agora, ela entendia por quê. Ele nunca teve certeza se ela ficaria. Posso entrar? Helena perguntou. Sei que é estranho aparecer assim, mas preciso falar com você. Mariana hesitou, mas algo no olhar daquela mulher a fez abrir a porta. Elas se sentaram na pequena sala. Helena olhou ao redor com curiosidade, mas sem julgamento. Você o amava, Helena disse, não como pergunta, mas como fato. Mariana não respondeu. Não precisava. E meu filho te amava. Ama. Sempre amou. Helena suspirou, juntando as mãos no colo. Mas Daniel foi criado para ser o que é. Frio, focado, sem espaço para fraquezas. Com todo respeito, senhora Carvalho, não vim aqui para... Ele está destruído, Helena interrompeu. E havia lágrimas nos olhos dela agora. Completamente destruído. Desde que te reencontrou, ele não é mais o mesmo. Não dorme, mal come. Cancelou viagens, passou contratos para outros diretores. Ele está desmoronando. Mariana sentiu algo apertar no peito, mas se forçou a manter a compostura.
Eu sinto muito que ele esteja assim, mas não é minha responsabilidade. Não é, Helena concordou. Você não deve nada a ele. Depois do que fez, você não deve absolutamente nada. Ela se inclinou para a frente. Mas vim aqui porque preciso que você saiba de algo que Daniel nunca vai te contar. Mariana franziu a testa. Quando você saiu da vida dele naquela noite, 6 anos atrás, ele ficou em choque por alguns dias. Depois voltou ao trabalho, ainda mais intenso, como se pudesse se enterrar em números e negócios e esquecer. Helena pausou, a voz ficando mais suave. Mas 3 meses depois, ele entrou no meu escritório. Era meio da tarde, e ele desabou. Literalmente desabou no chão, chorando, dizendo que tinha perdido tudo. Mariana sentiu os olhos arderem, mas piscou as lágrimas para longe. Foi a primeira vez que vi meu filho quebrar. Helena continuou. Eu percebi que tinha criado um homem incapaz de admitir que precisava de alguém. Um homem que achava que amor era fraqueza. Por que está me contando isso? Porque ele mudou, Mariana. Depois daquele dia, algo nele mudou. Ele começou terapia, passou a empresa para diretores de confiança e diminuiu a carga de trabalho. Começou a fazer as coisas que sempre ignorou. Foi a exposições de arte. Viajou por prazer, não por negócios. Ele tentou se consertar, mas nunca tentou me procurar, porque achava que você merecia algo melhor, alguém melhor. Helena limpou uma lágrima que escapou. E talvez ele estivesse certo, mas agora que vocês se reencontraram, ele está aterrorizado. Aterrorizado de estragar de novo. Aterrorizado de te machucar de novo. Mariana ficou em silêncio, processando. Não estou pedindo que você o perdoe, Helena disse, levantando-se. Não estou pedindo que volte para ele, mas estou pedindo que considere uma conversa de verdade, porque vocês dois estão presos em uma dor que nunca foi resolvida. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Ele te amou do jeito errado, Mariana, mas te amou com tudo o que tinha. E talvez, apenas talvez, vocês dois mereçam a chance de fechar esse ciclo da forma certa. E ela saiu, deixando Mariana sozinha com um turbilhão de emoções. 2 dias depois, Mariana estava no carro, dirigindo sem destino, tentando processar, tentando entender o que sentia. Acabou parando em frente a um lugar que conhecia bem. O café onde ela e Daniel se conheceram, 7 anos atrás. Ainda estava lá, mesmas mesas, mesmo cheiro de café fresco e pão na chapa. Ela entrou, pediu um cappuccino, sentou-se perto da janela. E então o viu. Daniel estava do outro lado da rua, parado em frente a uma galeria de arte. Ele estava olhando para uma pintura exposta na vitrine, as mãos nos bolsos, a postura cansada. Mariana observou. Ele parecia diferente, menor de alguma forma, como se o peso que sempre carregou nos ombros tivesse finalmente se tornado pesado demais. E antes que pudesse pensar melhor, ela saiu do café e atravessou a rua. Daniel. Ele se virou, os olhos arregalados de surpresa. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Mariana, eu não sabia que você estava aqui. Eu vi você, ela disse simplesmente. O que está fazendo? Ele olhou para a galeria, quase envergonhado. Essa exposição é da artista que você sempre admirava, lembra? Você dizia que um dia queria ter uma obra dela. Mariana olhou para a vitrine. Reconheceu o estilo imediatamente. Sofia Mendes, pintora brasileira que ela realmente amava. Você lembra disso? Eu lembro de tudo, Daniel disse baixo. Cada conversa, cada sonho que você dividiu comigo. Eu lembro, Mariana. Sempre lembrei. Ela sentiu algo quebrar dentro do peito, porque ele não estava tentando impressionar. Não estava tentando manipular. Estava apenas sendo honesto. Sua mãe foi ao meu apartamento, ela disse. Daniel fechou os olhos como se esperasse por isso. Eu pedi para ela não ir. Não queria que você pensasse que estou tentando usar recursos ou pressão para... Ela me disse que você mudou. Ele abriu os olhos encontrando os dela. Eu tentei, ele admitiu. Não sei se consegui, mas tentei. Mariana deu um passo à frente. Depois outro. Até estar perto o suficiente para ver as olheiras, as rugas finas ao redor dos olhos que não existiam antes. A fadiga de alguém que passou anos carregando culpa. Por que você não tentou me procurar antes? Ela perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia.
Em todos esses anos, por que nunca tentou? Porque achei que você estaria melhor sem mim. Daniel engoliu em seco. E por quê? Porque tinha medo de que, se te visse, desmoronasse. E eu precisava me consertar primeiro. Precisava me tornar alguém que merecesse uma segunda chance, mesmo que essa chance nunca viesse. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana, e dessa vez ela não as conteve. Você me destruiu, Daniel. Você me fez acreditar que não era suficiente, que nosso filho não era suficiente. Eu sei. A voz dele estava quebrada agora, e vou carregar isso pelo resto da vida, mas você precisa saber. Você sempre foi mais do que suficiente. O problema nunca foi você. Sempre fui eu. Minha incapacidade de ser o que você merecia. Eles ficaram ali parados na calçada, enquanto o mundo continuava girando ao redor. Pessoas passavam, carros buzinavam, a vida seguia. Mas para eles, o tempo tinha parado. Eu não sei se consigo te perdoar, Mariana sussurrou. Eu sei. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu sei. Mas... Ela pausou, limpando as lágrimas. Mas talvez eu precise tentar. Não por você. Por mim. Porque passar os últimos 6 anos odiando você me cansou. E eu não quero mais carregar isso. Daniel deu um passo à frente, cauteloso, como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez possamos conversar, de verdade dessa vez, sem portas batendo, sem fugas, apenas conversar. Pela primeira vez em semanas, algo parecido com esperança brilhou nos olhos dele. Eu aceito qualquer coisa que você me oferecer, ele disse. Mesmo que seja só uma conversa, mesmo que seja a última. Mariana assentiu, enxugando o rosto. Amanhã, 8 da noite, naquele restaurante pequeno perto do parque. Você lembra? Eu lembro. Ela se virou para ir embora, mas a voz dele a parou. Mariana? Ela olhou para trás. Obrigado por me dar ao menos isso. Ela não respondeu. Apenas seguiu o caminho, o coração batendo descompassado, a mente gritando que estava cometendo um erro. Mas talvez, apenas talvez, alguns erros precisassem ser cometidos para que a cura finalmente acontecesse. Ela está em um ponto de ruptura, entre deixar o passado ir ou dar um passo em direção ao impossível. Ele está disposto a desistir de tudo, inclusive do próprio orgulho, pela última chance. O restaurante estava quase vazio quando Daniel chegou. 15 minutos adiantado, como sempre. Alguns hábitos nunca mudavam. Ele escolheu a mesa do canto, a mesma onde eles costumavam sentar anos atrás, quando o mundo ainda fazia sentido. Pediu água. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o copo. E então, ela entrou. Mariana usava um vestido simples, verde escuro, o cabelo solto caindo sobre os ombros, sem joias, sem exageros. E ainda assim, ela roubava todo o ar da sala. Ela o viu, hesitou por um segundo, mas então caminhou até a mesa. Oi, ela disse, a voz suave. Oi, Daniel respondeu, levantando-se instintivamente. Eles se sentaram. O silêncio entre eles era estranho, carregado de tudo que precisava ser dito e nada que conseguiam começar. Finalmente, Mariana foi quem quebrou o gelo. Eu passei os últimos dias pensando sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Ela olhou para as próprias mãos e percebi que parte da minha raiva não é só pelo que você fez, é porque eu ainda sinto algo. E isso me assusta. Daniel ficou imóvel, mal ousando respirar. Eu não queria sentir nada, ela continuou. Passei 6 anos construindo muros, me convencendo de que tinha superado. Mas quando te vi naquela sala de reuniões, tudo voltou. A dor, a raiva e pior, a saudade. Mariana, me deixa terminar, ela pediu. E ele assentiu calando-se. Eu preciso que você entenda uma coisa. Se a gente tentar de novo, não pode ser como antes. Não pode ser eu esperando, sempre em segundo lugar, sempre duvidando se sou prioridade. Você nunca mais vai ser segunda opção, Daniel disse, a voz firme. Eu juro. Pode perguntar qualquer pessoa da empresa. Nos últimos 3 anos, eu deleguei 80% das minhas responsabilidades. Tenho diretores competentes que tocam o dia a dia. Eu só tomo decisões estratégicas. Mariana ergueu o olhar, surpresa. Por quê? Porque percebi que construir um império não significava nada se eu morresse sozinho nele. Ele se inclinou para a frente.
porque todas as noites eu voltava para aquela cobertura vazia e a única coisa que eu sentia era arrependimento. Arrependimento de não ter te segurado, de não ter lutado, de ter deixado medo e orgulho destruírem a única coisa real que eu tinha. Lágrimas brilhavam nos olhos de Mariana, mas ela piscou, tentando mantê-la sob controle. E o bebê? Ela perguntou baixo. Como eu sei que você não vai surtar quando as coisas ficarem difíceis de novo? Daniel respirou fundo. Essa era a pergunta que ele temia, mas ela merecia a verdade. Eu não posso prometer perfeição, ele disse. Não posso prometer que nunca vou cometer erros. Mas posso prometer que vou estar presente, que vou escolher você, sempre. Ele pausou, a voz ficando mais baixa. E sobre o bebê? Perder essa chance me quebrou de uma forma que eu nem sabia ser possível. Se tivermos outra chance, se um dia você quiser tentar de novo, eu vou estar lá. Em cada consulta, em cada momento, em cada passo. O garçom veio, interrompendo o momento. Eles pediram, mas nenhum dos dois realmente prestou atenção no cardápio. Quando ficaram sozinhos novamente, Mariana limpou uma lágrima que escapou. Eu tive tanto medo, ela admitiu. Medo de te amar de novo e você me destruir outra vez. Eu sei, e eu entendo se você não conseguir. Entendo se o dano foi grande demais. Daniel estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela, sem tocar, apenas oferecendo. Mas se você me der uma chance, mesmo que seja pequena, eu vou provar. Todo dia. Que mudei, que aprendi, que você é a coisa mais importante da minha vida. Mariana olhou para a mão dele, aquela mão que já segurou a dela em tantos momentos, que a acariciou, que a machucou com a ausência, que agora tremia levemente à espera de uma resposta. E lentamente, muito lentamente, ela colocou a mão sobre a dele. Daniel fechou os olhos, como se aquele toque simples fosse mais valioso que qualquer contrato que já assinou. Eu quero tentar, Mariana sussurrou, mas devagar, passo a passo, sem promessas que não possam ser cumpridas. Apenas tentando. Devagar, Daniel repetiu, apertando suavemente a mão dela. O tempo que você precisar. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas sobre a mesa, enquanto o jantar era servido. E pela primeira vez em 6 anos, não havia urgência, não havia pressa. Apenas 2 adultos quebrados, tentando encontrar um caminho de volta um para o outro. 3 meses se passaram. Eles se viram regularmente. Jantares, caminhadas no parque, cafés pela manhã, conversas longas sobre tudo e nada. Daniel manteve a palavra. Estava presente, atento, sem pressão. E lentamente, muito lentamente, os muros de Mariana começaram a cair. Ela o convidou para conhecer o apartamento dela adequadamente. Ele a levou para conhecer a nova casa que tinha comprado, menor que a cobertura, mas cheia de luz e vida, um lugar onde ele finalmente se sentia em casa. Uma noite, eles estavam no sofá dela, assistindo a um filme antigo que Mariana amava. Ela estava encostada nele, a cabeça no ombro dele, e Daniel sentia como se estivesse segurando o mundo inteiro nos braços. Eu te amo, ele disse de repente baixinho. Mariana ficou tensa por um segundo. Então relaxou. Eu sei, ela respondeu. Não era eu também te amo. Ainda não. Mas era algo. Era um reconhecimento. Uma abertura. E para Daniel, era mais do que suficiente. 6 meses depois do reencontro, eles estavam no mesmo café onde se conheceram pela primeira vez. Era um sábado de manhã, o sol entrando pelas janelas, o cheiro de café fresco no ar. Daniel tinha algo no bolso, uma caixinha pequena, mas ele não ia usar. Ainda não. Talvez nunca. Porque essa não era sobre grandes gestos ou promessas eternas. Era sobre estar ali, presente, todos os dias. Você está bem? Mariana perguntou, notando que ele estava distraído. Estou, ele respondeu sorrindo. E era verdade. Ela estendeu a mão sobre a mesa e ele a segurou. Um gesto simples que, para eles, significava tudo. Obrigada, ela disse de repente. Por quê? Por não desistir, por lutar, por mudar. Daniel levou a mão dela até os lábios, beijando suavemente os dedos. Obrigado por me dar a chance de provar. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, enquanto o café fervia ao fundo e pessoas entravam e saíam.
E pela primeira vez em anos, ambos sentiam algo que pensavam ter perdido para sempre: esperança. Um ano depois, Mariana estava no banheiro, as mãos tremendo enquanto segurava um teste de gravidez. 2 linhas. Positivo. Ela saiu, encontrando Daniel na cozinha preparando o café da manhã. Ele cantarolava baixinho, algo que só fazia quando estava realmente feliz. Daniel, ela chamou, a voz falhando. Ele se virou imediatamente, vendo a expressão dela. O que foi? Você está bem? Ela estendeu o teste, sem conseguir falar. Daniel olhou, piscou, olhou de novo, e então lentamente caiu de joelhos. Mariana, ele sussurrou, as lágrimas já escorrendo. É real? Ela assentiu, chorando também. Daniel levantou, abraçando-a com tanta força que quase doeu. Mas era um abraço de promessa, de proteção, de tudo que ele não foi da primeira vez e estava determinado a ser agora. Eu vou estar aqui, ele sussurrou contra o cabelo dela. Em cada segundo, em cada momento. Eu prometo. Eu sei, ela respondeu, porque dessa vez ela realmente acreditava. Eles ficaram assim, abraçados no meio da cozinha, enquanto o café esfriava e o sol entrava pela janela. Não era um final perfeito. Ainda havia cicatrizes, ainda havia dor que nunca seria completamente curada. Mas era um recomeço, uma segunda chance que ambos tinham lutado para merecer. E talvez, no final, fosse isso que o amor de verdade era. Não sobre nunca errar, mas sobre aprender, crescer e escolher todos os dias lutar pelo que realmente importa.